Estamos começando a gravação aqui, ok? Então, nós já vamos estar iniciando aqui, já são 7h03 e a gente tem bastante coisa para conversar e trocar ideias hoje. O assunto da nossa aula é o comportamento da cadeia. Eu vou só pedir uma ajuda para vocês. Como eu vou estar aqui basicamente na tela dos slides, eu vou estar enxergando a mesma tela que vocês. Se houver se der algum problema, se, por exemplo, algum aluno não estiver conseguindo entrar, alguma mensagem aí que eu precise ser alertado, eu vou pedir a vocês que me avisem pelo áudio, ok? Para poder responder mais rápido, porque eu vou estar demorando mais agora para retornar ao chat, mas aquilo que vocês falarem, eu escuto vocês bem aqui, tá legal? Muito bem. A gente, então, hoje termina a segunda unidade com o comportamento da cadeia. Então, eu acho interessante a gente apresentar uma visão geral do que a gente já viu, ok? Então, na nossa primeira unidade... Oi, pode falar. Alguém falou alguma coisa, eu não ouvi bem. Pode repetir, por favor? Ou foi só o microfone que estava ligado? Bom, eu vou retornar aqui então, tá bom, moçada? Qualquer coisa aí, quem chegou aí depois, eu estou avisando que como eu consegui mudar lá o sistema de acesso, ninguém está precisando pedir autorização, eu estou deixando nas mesmas telas que vocês vão estar visualizando, na tela cheia, que aí me ajuda também. Então, qualquer coisa, se alguém tiver alguma dificuldade de entrada, de alguma coisa, vocês, por favor, se alguém passar alguma mensagem para vocês, por favor, me chamem pelo áudio, porque eu não vou estar com a janela do chat aqui aberta o tempo todo, tá legal? Então, voltando aqui, a gente estava começando. A gente está terminando a unidade 2 na aula de hoje. E aí eu achei por bem a gente fazer aí uma visão geral do que a gente já tratou. Então, a gente começou falando de canais de distribuição, falando dos tipos, falando da logística reversa, que é um tema muito importante. Depois, na aula 2, a gente tratou dos sistemas de distribuição e tanto na aula 1 quanto na aula 2 foram apresentados temas que são muito importantes. Então, a gente falou de nível de serviço, falou de roteirização, outras coisas também. Eu estou destacando alguns aqui só para vocês terem alguma lembrança do que a gente tratou. Na 1.3, a gente falou do projeto de distribuição. Então, foi aquela aula que vocês montaram pitch, foi uma dinâmica muito legal, eu gostei demais. Pena que a distância, a gente não tem muito como estar fazendo isso aqui. Se eu conseguir achar uma forma aí da gente conseguir umas apresentações mais dinâmicas ou sugestões aí, são bem-vindas também. Mas aí vocês trabalharam num projeto, na elaboração de um projeto de distribuição. No 1.4, a gente conversou sobre as diferenças da distribuição para empresas e a distribuição para consumidores. Então, o B2B e o B2C, tá? Business to business e business to consumers. Falamos das diferenças e destacamos nessa aula também algo muito importante, que é o uso da tecnologia. Na unidade 2, a gente começou a ter uma visão geral da cadeia de suprimentos, aí falamos bastante de conceitos, apresentamos algumas técnicas importantes do projeto da cadeia de suprimentos e outras informações também muito importantes. Depois a gente falou, na 2.2, há 15 dias atrás, da gestão de fornecedores. Tá? Vimos aquela escolha de se você vai trabalhar com um único fornecedor, vai aumentar o número de fornecedores. Falamos sobre o desenvolvimento de fornecedores e vocês fizeram aquela atividade de matriz da classificação. Tá?
Deixa eu aproveitar que eu lembrei agora uma coisa. Deixa eu ver se está por aqui. Thaís, você está por aí. Na verdade, eu fiz uma leitura apressada do trabalho que você me mandou, mas tá tudo ok. Você que fez da montagem de componentes de televisão, não foi isso? Foi isso mesmo. Não, tá jóia. Foi uma leitura rápida minha, que eu cometi um erro, depois eu vi com mais calma, porque na realidade, eu tinha pensado num outro tipo de processo, mas do jeito que você fez ali, tá direitinho, Tá ok? certo? Então, Então tá bom, então. tranquilo, tá Tá, certo, tá jóia? Eu lembrei ok. agora, quando eu falei aqui, eu tinha que ter te dado um retorno depois, e acabei esquecendo, lembrei agora. Então, fica tranquila quanto a isso, tá bom? Tá bom, então. Tá. Muito bem. Vamos voltar aqui. Espera aí. Aqui. Eu tinha clicado errado. Está aparecendo aí a tela da unidade 1 e da unidade 2 para todo mundo, né? Se alguém tiver algum problema, por favor, me aponta. Na semana passada, a gente falou sobre a cadeia de relacionamentos e discutimos mais a fundo o desenvolvimento de parcerias. A questão aí muito de você enxergar tanto o seu fornecedor quanto o seu cliente como parceiros da cadeia de suprimentos. E é importante isso para que a cadeia se desenvolva. E destacamos, vocês fizeram aí uma análise de 2 textos a respeito do setor automobilístico. Então, a gente finaliza essa unidade de hoje falando do comportamento da cadeia. Outra coisa, moçada, eu, por padrão, eu disponibilizo o vídeo e esses slides já na sequência da aula. Às vezes eu consigo fazer na mesma noite, às vezes no outro dia de manhã. Se porventura isso não estiver aparecendo para vocês, por favor, me alertem, porque são muitas aulas e depois eu posso acabar comendo mosca em alguma coisa, às vezes na revisão lá falha alguma coisa. Então, se tiver faltando alguma
Oi, pessoal, vocês me ouvem agora? Sim. Ah, que susto. Rapaz, eu não sei se deve ter sido um problema na rede. Eu tive que resetar o modem aqui, tirar da tomada e esperar, e de uma hora para outra ele estava piscando vermelho aqui, eu já estava mandando, preparando o vídeo aqui, porque eu tenho que mandar para vocês, mandar para a coordenação. Graças a Deus, voltou aqui. Então, vamos lá. Vamos retornar aqui onde a gente estava. Deixa eu ver aqui o que é que ele está. Aqui. Muito bem. Apareceu aí a janela para vocês? Ok, muito bem. Então, deixa eu só conferir uma coisa. Ah, tá. Voltou a gravação aqui. Ok, muito bem. Vamos lá. Bom, mas eu queria também hoje só fazer algumas considerações especificamente sobre a Blended. Vocês já tiveram disciplina de programação linear? Alguém já fez alguma coisa de programação linear? Eu não. Não? Tá. Vocês devem ter mais para frente aí. É uma programação, uma forma de programação. De repente o pessoal aí do 10º já deve ter trabalhado com isso, em que você trabalha com restrições. Então, as restrições limitam os resultados que você tem. Tá? Então, o que é que acontece? A primeira coisa da Blended é que não dá para tratar tudo em 1h15. Então, aí eu tento fazer sempre um apanhado das questões mais importantes e eu estou sempre passando esses trabalhinhos para tentar aí facilitar que vocês possam se aprofundar naquilo que não foi possível na aula, porque a proposta da Blended é que parte do assunto seja abordado em aula presencial e outra parte aí pela internet, com a ajuda de tutor, essa coisa toda, ok? Um outro problema da Blended é que a segunda prova vem da matriz, não é a gente que elabora. Então, aí é sempre um exercício de tentar adivinhar o que vem. Então, em situações que eu trabalhei com Blended de mais de um semestre, você conseguia aí mais ou menos prever como é que era a pegada da segunda prova. Como é a primeira vez que eu estou trabalhando com essa disciplina, eu estou tentando aí abrir ao máximo os assuntos e tentando perceber o que é que pode ser mais importante para preparar vocês para essa segunda prova o melhor possível. E a última coisa é o seguinte, eu, como estudante, tá? A gente sempre está estudando, sempre está aprendendo alguma coisa, eu me sinto muito mal quando eu sou obrigado a estudar um assunto que eu não vejo aplicação. Então, isso me faz com que eu me sinta obrigado a tentar mostrar para vocês que ainda não tenho a visão geral sobre o tema, isso é natural, porque vocês estão tendo a disciplina agora, a importância de cada um dos temas para a vida profissional. Então, eu tento trabalhar aí dentro dessas diferentes restrições. Tem disciplinas que a gente tem mais liberdade para trabalhar, mas a Blended, você tem que procurar trabalhar muito dentro da caixinha que é estabelecida aí pelo sistema, principalmente pelo fato da segunda prova vir pronta, ok? Então, achei importante pontuar isso aí para vocês, é importante que vocês saibam que isso tudo pesa na hora da gente estar programando a aula, tentando fazer a aula ficar o mais produtiva possível para vocês, ok? Bom, hoje, o que é que a gente vai tratar? A gente vai dar uma ideia geral do que é esse comportamento da cadeia de suprimentos. Em seguida, a gente vai apresentar informações que são necessárias, mas que podem auxiliar na gestão eficiente de uma cadeia de suprimentos, ok? Dentro dessas informações, uma coisa que a gente precisa destacar muito é exatamente o processo de previsão da demanda, como que a gente pode trabalhar com isso e
uma boa previsão da demanda, aliada a uma boa comunicação entre os elos da cadeia de suprimentos, vai evitar um problema que a gente vai falar bastante sobre ele, que é o chamado efeito chicote. E, por fim, a gente vai explicar as diferenças de estratégia que uma empresa deve ter quando ela trabalha com produtos funcionais ou quando ela trabalha com produtos inovadores. A gente vai mostrar a diferença para vocês, ok? Muito bem. Partindo, então, para o primeiro tema, o que é a ideia do comportamento de uma cadeia de suprimentos? É você administrar os processos que estão relacionados à provisão de suprimentos para atender a demanda. Então, é muito raro hoje algum negócio de atendimento ao cliente que a pessoa tenha tanto a produção completa, não precisa de fornecedores, quanto o contato pleno com o cliente, ok? Estou pensando aqui, talvez, um artesão que ele mesmo colete as matérias-primas que ele usa para fazer seu artesanato, alguma coisa desse tipo. Mas, fora isso, principalmente a empresa que está em contato com o cliente, ela tem um grande número de fornecedores para trás. Da mesma forma, a empresa que muitas vezes existe a empresa central no processo, ela tem relacionamentos antes e depois dela. Então, isso vai exigir decisões, quase que travou a língua aqui, que vão envolver tanto o fluxo de informações, o fluxo de produtos e o fluxo financeiro. A gente vai voltar a falar desses fluxos que a gente já tratou aí também em aulas anteriores. Bom, e aí existe esse conceito de empresa focal, ok? Então, qual que é a ideia da empresa focal, tá? É aquela empresa que ocupa posição central no processo. Vamos pensar, por exemplo, a gente já deu exemplos disso aqui, de uma empresa de cosméticos, como a Natura, por exemplo. Ela vai ter um monte de fornecedores antes dela e vai ter também parceiros aí para distribuição dos seus produtos e as distribuidoras e distribuidores que vão fazer a venda desses produtos junto aos clientes. Então, essa empresa ela tem uma necessidade ou uma responsabilidade, melhor dizendo, muito grande. Opa, tem um termo errado aqui. Deixa eu dar uma corrigida aqui. Espera aí, só um instantinho. Tá? Voltar a apresentação. Voltou aí a tela, moçada? Para vocês? Alguém me dá um retorno de áudio aí, por favor? Voltou. Ok. Alguém percebeu aí o que é que estava errado? Não? Então tá bom. Porque estava aí, como a empresa focal irá administrar, estava em pareceria. A minha tá escura. Oi? Agora que voltou, estava escuro. Ah, beleza. Onde estava aí parceria, estava aparecendo pareceria. Então tinha um erro aí na minha revisão, mas já corrigi. Então, voltando aqui, a questão da empresa focal, ok? É aquela empresa que basicamente vai fazer a ligação entre os fornecedores e os clientes. Então, essa empresa vai precisar, ela tem a responsabilidade maior de administrar esses produtos que vão compor essa cadeia de suprimentos, ok? Bom, por conta disso, é fundamental que ocorra uma troca de informações, tá?
aqui, ok. Que envolvam as compras, a produção e a estocagem, ok? Então, essa empresa que está no centro do processo, ela tem essa responsabilidade de harmonizar essas informações ao longo da cadeia, ok? Que tipo de informações, então, são importantes? É preciso saber o tamanho necessário dos lotes. Então, e aí você tem que pensar em parceria, em negociação, porque o fornecedor, ele vai querer vender para você o maior tamanho de lote de produto que ele quiser. Mas pode ser que aquele tamanho de lote seja inviável para você, você tem que negociar isso com ele. Da mesma forma, quando você vai fazer a venda para um cliente, nem sempre o tamanho de lote que o cliente deseja é um tamanho de lote que é economicamente viável para você. Então, isso tem que ser negociado, essas informações têm que percorrer a cadeia, ok? Outra coisa importante é quanto tempo que seus clientes podem tolerar em termos de resposta, ou seja, qual que é o lead time que o cliente pode esperar. Lembram desse conceito de lead time? Alguém está lembrado? Pode ajudar aí. Professor, eu não Oi? tenho certeza. Pode falar. Alguém começou a falar e parou. Pode falar. Eu não tenho certeza. Eu acho que é mais uma pergunta do que uma afirmação. Mas eu acredito que seja o lead time desde a pessoa faz o pedido até a entrega. Exatamente. Esse é o conceito. E aí eu tenho que lembrar o seguinte: a gente pensa muito no lead time do varejista, ok? O sujeito que está lá fazendo a venda para o cliente, e aí ele faz esse pedido. Só que eu tenho que pensar no lead time também dentro da fábrica. E aí, um processo que a gente não pode esquecer é que, às vezes, a pessoa que percebe a necessidade, nem sempre ela vai ter a autonomia de efetuar aquele pedido. Então, ela vai ter que pedir autorização de alguém para fazer esse pedido. Então, num processo em que eu vou ter a necessidade de autorização de alguém para efetuar esse pedido, o lead time tem que considerar também esse tempo, ok? É importante aí vocês estarem lembrados disso aí. Então, considerar isso na hora de você gerir a sua cadeia de suprimentos. Outra coisa, qual que é a variedade de produtos que o seu cliente precisa? Depender do cliente que você tem pensando aí um mercadinho, vai ter, às vezes, num espaço pequeno, uma variedade enorme de produtos. Então, o sujeito que atende a esse mercadinho vai ter que ter uma estratégia adequada para esse cliente, enquanto outros clientes podem não ter uma necessidade de variedade tão grande. Outro conceito, outra informação muito importante é qual que é o nível de serviços exigido. Então, existem clientes que vão demandar um nível de serviço muito grande e, consequentemente, vão se dispor a pagar um valor maior, enquanto outros eles querem o menor preço possível. A gente já conversou isso em aulas anteriores, que esse é o grande desafio da gestão de cadeia de suprimentos, tá? Que é exatamente você gerir esses dois objetivos que às vezes são opostos. O termo que a gente usa muito é trade-off, porque os clientes eles querem sempre a maior quantidade de serviços possível pelo menor preço. Então, nem sempre harmonizar isso é fácil, normalmente é bastante difícil. É preciso saber o preço e custo de todos os produtos e processos, saber se esse produto que você trabalha, ele tem um processo inovador muito intenso, ou se é um produto mais estável, nós vamos falar isso
no fim da nossa aula, e entender que existe uma incerteza implícita da demanda, que é o tema nosso agora, que a gente vai conversar sobre a previsão da demanda, ok? O que acontece? É fundamental prever a demanda, para que você possa gerenciar o comportamento da cadeia. E prever demanda, ou você utiliza modelos objetivos, que tem aí econometria como base, ou subjetivos. E é uma pena que a gente não tenha mais tempo, mas a minha formação na minha pós-graduação foi economia, e a econometria é uma parte da estatística que é direcionada exclusivamente a processos econômicos, ok? Então, você tem uma abordagem muito específica para lidar com esses dados. Por quê? Porque prever a demanda com exatidão é impossível. Não adianta alguém querer aí se arvorar de que vai conseguir prever exatamente como vai ser a demanda. Porque tem uma série de variáveis envolvidas nessa previsão, e variáveis que são influenciadoras no resultado, e algumas envolvem o comportamento humano, ok? Então, ainda que tenham ocorrido muitos avanços em termos de ciência econômica, e em algumas áreas a economia tem se aproximado muito da psicologia. Alguns anos atrás, um psicólogo, em parceria com outros economistas, acabou ganhando o prêmio Nobel nessa incorporação das variáveis comportamentais. Mas aí o que eu sempre digo a respeito de qualquer modelo, tá? É muito melhor um modelo que represente bem a realidade do que um modelo que não represente tão bem a realidade assim. Agora, muito melhor, ainda é melhor dizendo, um modelo que represente apenas parcialmente a realidade do que a subjetividade, ok? Então, nos últimos anos, eu não sei se foi com vocês, quem teve aula comigo. Não, eu acho que eu não mostrei para vocês, não. Bom, talvez eu tenha usado, deixa eu perguntar aí. Vocês viram, quem teve aula comigo no ano passado, um vídeo que eu mostrei sobre os carros da Tesla? Carros de condução autônoma? Eu cheguei a apresentar esse vídeo para vocês, o pessoal que fez aí controle estatístico da qualidade comigo? Senhor? Eu não lembro, não. Você mandou, eu não lembro também não. Se você mostrou. Ok. Então, eu mostro o carro autônomo andando sozinho e apresento outros exemplos, mas o que existe por trás desses carros da Tesla? É um conjunto de algoritmos e um conjunto de funções, que a depender dos dados que entram no processador, o carro vai decidir, tá? Se ele freia, se ele pode eventualmente acelerar, a distância que ele vai manter do carro da frente, e aí tem lá as diferentes rotas que ele recebe pelos navegadores. Tudo isso, o Google, na realidade, é um conjunto de centenas, provavelmente milhares de equações, ok? Então, nos últimos anos, a matematização e a tecnologia da informação cresceu demais, ok? E aí, trazer um pouco disso para vocês, tá? Vocês já tiveram a oportunidade de ver, pelo menos visualmente, não entrar nos detalhes, mas ver que muita gente tem falado
da questão do achatamento da curva do coronavírus? Já ouviram essa expressão? Todo dia na rádio tem um jornal que fala isso. Ok. E em termos matemáticos, o que representa o achatamento da curva? Alguém arriscaria? Diminuir a quantidade? É o resultado. Mas o que muda na equação para eu achatar a curva? Alguém arrisca? Para achatar a curva, eu acredito que você vai ter que, tipo, tem o limite, né? Aí a curva, quando ela tá alta, é porque... Deixa eu ver se eu lembro. Não, vou acabar falando coisa que eu não sei. Não arrisco. Mas pode arriscar. Alguém quer ajudar o Caio aí? Em termos matemáticos, o que é que significa achatar a curva? Deixa eu dar uma dica. Essa curva do coronavírus é uma curva com variáveis lineares ou é uma curva exponencial? Exponencial. Exponencial. Então, para que eu achate uma curva exponencial, o que é que eu tenho que fazer? Ninguém arrisca? Vocês estão muito medrosos hoje, gente? É porque está todo mundo aí online? Acho que é, viu? Então, olha só, moçada. Tem que aumentar a quantidade eu esqueci o nome das paradas lá. Tudo bem. Tem que diminuir o coeficiente? Exatamente. Porque esse coeficiente ele é exponencial. Então, qual que é uma característica das curvas exponenciais? A curva exponencial, ela no seu início, ela tem um crescimento muito reduzido em termos numéricos. Então, imagina aí um comportamento de exponencial 2. Eu vou fazer 2, depois 4, depois 8, depois 16, 32. Concordam comigo? Só que eu até fiz um exercício desse aí, acabei nem ia publicar no meu Face, acabei não fazendo isso, mas o problema é que a maioria das pessoas não percebe esse comportamento exponencial quando ele está no início. Eles associam quase que a um crescimento linear, ok? Só que quando a quantidade atinge um determinado ponto, o crescimento ele é enorme e numa velocidade difícil de ser controlada. Então, o que os países que achataram a curva e, consequentemente, reduziram a pressão sobre o sistema de saúde, que é o grande medo de todos os países? Foram os países que, por reduzirem ao contato social, acabaram reduzindo o expoente, e aí faz uma enorme diferença se você tinha um expoente 2 e passa para o expoente, por exemplo, 1,5. Depois vocês podem aí, quem gosta, fazer algumas brincadeiras matemáticas, ficar muito interessante. Então aí você tem uma mudança significativa na intensidade do crescimento, dizendo de forma mais leiga assim, no ângulo da curva, digamos assim. Se bem que uma curva exponencial você vai fazer lá a derivada e em cada ponto você vai ter uma inclinação. Mas essa ideia é que você vai conseguir diminuir o quão aguda essa curva é. O problema é que quanto mais efetiva a redução no número de casos, mais as pessoas vão achar que as medidas são desnecessárias. Concordam comigo? Entenderam o que eu quis dizer? Sim ou não?
Moçada? Eu entendi mais ou menos. Então, o que eu digo é o seguinte, vamos tentar, porque isso eu acho importante para vocês, como futuros engenheiros, como gente que pode aí ajudar a formar opinião. Tem muita gente achando que as medidas de isolamento social, de fechamento de comércio, essa coisa toda, não são necessárias exatamente porque a curva de contágio está no seu início e, especificamente falando de Minas Gerais, o ângulo de inclinação da curva está diminuindo. Então, a quantidade de casos não chega a assustar as pessoas. Então, quanto mais efetivo esse trabalho, ou seja, quanto menor a velocidade de novos contágios, mais gente desinformada vai achar que as medidas de isolamento social são desnecessárias. Ok? Países como a Itália, que correram o risco e deixaram de tomar as medidas necessárias, a população só foi perder a gravidade quando chegou notícia que os médicos estavam escolhendo lá no hospital quem que ia morrer e quem não ia, porque não tinha respirador para todo mundo, por exemplo. Ô, professor, Fala. tem um vídeo do canal Nostalgia no YouTube, é o Felipe Castanhari que gravou, assistiu o vídeo e fala assim, que é como se a propagação, a transmissão do vírus, né, fosse como a corrida fosse um barco em direção ao iceberg. Ele deu o exemplo do Titanic. É o barco indo em direção ao iceberg. Aí, assim, a questão é que quando o barco está indo e quando as pessoas começam a notar o iceberg, que no caso é o vírus, né? E aí as pessoas começam a notar e aí tá vendo que tá longe e demora para puxar o freio e deixa para puxar o freio, que no caso é o isolamento social, quando tá perto. E aí quando tá tipo, bem próximo já não dá tempo. Sim, legal. Eu acho que é nessa questão que a Itália chegou. Sim, então, assim, exatamente. Se aqui em Minas a gente tá vendo iceberg de longe ainda, então tem que começar a puxar o freio agora. E aí não vai chegar nem perto do iceberg. Não vai ter nem chance de chegar lá perto, eu penso assim. Aí deixa eu perguntar uma outra coisa, e aí tem a ver com logística, essa pergunta que eu vou fazer agora. Por que São Paulo e Rio concentram o maior número de casos de coronavírus? As cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro concentram o maior número de casos. E aí já vou dar uma dica. Não é por causa do tamanho da população. É porque o aeroporto recebe muitas pessoas de outros países. Exatamente. Então, você tem naquela ideia que eu já conversei com vocês de hub, tá? Então, quem chega no Brasil do exterior, normalmente passa principalmente por São Paulo, pode passar também pelo Rio de Janeiro. A grande maioria dos voos internacionais chegam ou partem desses aeroportos, e desses aeroportos tem muita conexão, ok? Então, aí, como São Paulo também é um grande polo comercial e essa coisa toda, então eu vi um trabalho algum tempo atrás muito interessante, em que o sujeito fez exatamente essa associação do número de passageiros que chegam em São Paulo e depois a distribuição desses passageiros no Brasil com os casos de coronavírus, e você vê assim uma correlação muito forte, ok? Então aí você percebe como que essa distribuição tem a ver com a movimentação de pessoas. Beleza. Vamos retomar então. Então, só o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a ideia é qualquer modelo que se aproxime da realidade é melhor do que subjetividade, é melhor do que achismo. Então, infelizmente, no país e no mundo, a gente hoje vive
por muita gente, infelizmente, não sei se por erro talvez do sistema de ensino ou qualquer outra coisa, mas você tem por parte de muita gente importante aí desprezo pela ciência. Isso é muito perigoso, ok? Então, nós somos o que somos hoje, alcançamos a qualidade de vida que alcançamos por conta do avanço da ciência. Então, a gente tem que valorizar a ciência, sim, ok? Bom, e aí, partindo do princípio que a demanda, ela é, pelo menos parcialmente previsível, sempre vai haver um grau de imprevisibilidade nessa demanda, tá? Eu vou, então, entender que cadeias com menor integração entre os elos vão apresentar maiores conflitos. E quando eu falo conflito aqui, não é necessariamente uma coisa como é que eu vou falar? De ver o outro como inimigo, ou fazer o mal para o outro, nada desse tipo. Mas, às vezes, somente uma comunicação que não flui adequadamente, um processo que não está azeitado. O problema é que isso vai gerar distorção nas informações ao longo da cadeia. E essas distorções, quando combinadas com a volatilidade da demanda, vai causar um problema muito, muito grave, que é o chamado efeito chicote, ok? E aí, eu quero ver acompanhar com vocês o seguinte. Esqueçam primeiro essa parte de baixo. Vamos olhar aqui em cima. Quando eu penso em fluxo de materiais, essas setas que estão aqui apresentam corretamente o fluxo de materiais? O que é que vocês acham? E aí, moçada? O que é que vocês me dizem? Sim. Eu acho que sim. Então, para o material chegar na loja, ele parte do fornecedor, passa pelo fabricante, passa pelo distribuidor para ir chegar na loja, correto? Se eu pensar no fluxo financeiro, vocês concordam comigo que eu vou ter... Nossa, essa setinha aqui é horrível, parece desenho de menino de 3 anos. Eu vou ter um processo inverso. O cliente vai pagar ao lojista, que vai pagar o distribuidor, que vai pagar o fabricante, que vai pagar o fornecedor. Tudo bem? Entendido aí o conceito? Agora, se eu pensar em fluxo de informações, onde que vai caminhar esse fluxo? As informações fundamentais do negócio, elas são obtidas junto às lojas ou junto aos fornecedores? As lojas são o elemento principal, porque ela está em contato com o cliente. Então, o que é que acontece? O fluxo de informações, ele vai caminhar nesse sentido. A setinha do mouse aparece aí para vocês, né? Então, ele vai caminhar da loja para o fornecedor. Então, o que que acontece com o efeito chicote? É quando eu tenho uma pequena variação na demanda percebida pela loja, essa informação é transmitida para o distribuidor, que ela é ampliada. Quando chega no fabricante, é ampliada mais ainda, e o fabricante vai ampliar ainda mais isso para o fornecedor. Por que que isso chama-se efeito chicote? Imagina que eu tivesse o cabo do chicote nessa posição aqui, ok? Eu tivesse o cabo do chicote aqui, e aí, então, quem já viu aí lá na física as ondas, elas vão, no caso do chicote, vão se propagando, e o ciclo aqui, tá? A amplitude, melhor dizendo, dessa variação, ela é pequena aqui, mas ela vai, então, se ampliando ao longo da cadeia. Isso é o efeito chicote.
E aí, moçada, importante demais agora. Todo mundo entendeu? Se não tiver ficado claro para alguém, por favor, me posiciona aí, que a gente precisa disso estar claro para poder avançar. Tá tranquilo? Vou considerar o silêncio de vocês como um sim. Então, isso que eu comentei. O efeito chicote ocorre quando uma pequena variação na demanda do cliente gera uma grande variação na produção das empresas a montante. É importante lembrar esses dois termos. Na cadeia de suprimentos, a gente usa um termo que veio da geografia, que eu tenho processos a montante e a jusante, ok? A melhor forma de não esquecer desses termos é lembrar que normalmente o rio nasce na montante e vai em direção ao mar, ok? Então, o que é a montante da cadeia? É em direção ao fornecedor, seria assim, a figura que a gente tem aqui seria a esquerda. Então, isso aqui eu tenho a montante, essa é a direção da montante, ok? E a direção da jusante, tá? Seria nessa direção aqui, ok? Então, eu vou ter uma pequena variação e essa variação vai se ampliar à medida que a direção for caminhar em direção ao fornecedor. E aí, o que acontece? Quando eu tenho problema na determinação da demanda, ou às vezes tem uma demanda que por si só ela é instável. A gente vai falar aqui de alguns produtos, os produtos inovadores, que ninguém sabe exatamente qual vai ser a demanda desses produtos. Isso pode se propagar por todas as empresas em uma propagação que vai se ampliando, vai distorcer o tamanho dos pedidos e a necessidade de estoques, ok? Então, o que pode causar esse efeito chicote? A primeira coisa, eu estou seguindo exatamente a linguagem apresentada no livro, e aí eu faço alguns ajustes, ok? Então, ele fala de atualização da previsão na demanda, mas na realidade é uma demora nessa atualização. Então, por algum problema lá, essas informações que o vendedor final está obtendo junto aos clientes demoram a chegar aos fornecedores. E aí não dá tempo dos fornecedores ajustarem os processos. Então, é preciso que essa atualização não demore. A outra causa, o livro cita como esse jogo de racionamento e falta. Eu não gosto muito dessa expressão, mas a ideia é simples. Quando eu tenho demandas sazonais que não são percebidas pelos fornecedores. Um exemplo típico aí, uma empresa faz um supermercado, por exemplo, faz um grande pedido de uma determinada fruta na época do Natal. E aí o fornecedor desse supermercado vai achar que essa demanda vai se manter ao longo do ano todo. Aí começa a aumentar os pedidos para os seus fornecedores. Aí depois a demanda no supermercado vai cair, o supermercado interrompe ou diminui drasticamente esses produtos, e aí o fornecedor do supermercado pode ficar complicado por ter produto lá estocado, ok? Então aí se refere a não percepção dessas demandas sazonais. A próxima causa é o acúmulo de pedidos. Também não gosto muito do termo, mas é simples de entender. Pode acontecer que um determinado cliente tenha percebido que se ele pedir um volume maior num determinado período, ele vai economizar no frete, por exemplo, ok? E aí, naquele período, ele faz efetua um pedido maior de compra e o seu fornecedor acha que aquilo vai se manter nos
nos períodos futuros. E aí isso acaba não se concretizando, você tem aí esse efeito se ampliando ao longo de toda a cadeia. E, por fim, a flutuação de preço e de promoções. Então, às vezes, o próprio fornecedor oferece ao seu cliente uma condição assim, mais diferenciada, mais favorável, e aí ele aproveita, faz um pedido maior, mas já contando que o aumento do pedido no presente vai diminuir a sua compra futura, porque na realidade seu cliente não está comprando mais, ele está só fazendo um jogo para aproveitar um preço melhor ou uma promoção. Então é preciso que o fornecedor esteja atento a isso, ok? Nós vamos voltar nessa causa do efeito chicote aí no final, nas nossas discussões finais. Muito bem. Agora, mesmo que a demanda seja somente parcialmente previsível, existem produtos que têm uma demanda que é mais previsível do que outros, ok? E por isso eles vão requerer estratégias diferenciadas. E aí eu tenho no processo de previsão da demanda dos produtos, eu tenho dois tipos de produtos que são classificados quanto à sua previsibilidade da demanda. O primeiro são chamados produtos funcionais. E esses produtos funcionais, eles apresentam baixo risco na sua produção, pois a demanda é estável, ok? Mas frequentemente essa estabilidade vai cobrar o seu preço na forma de margem de lucros menores, ok? Esses produtos, eles não exigem rápidas adaptações no gerenciamento da cadeia de suprimentos, diferentemente dos produtos inovadores. Esses produtos exigem adaptações rápidas na gestão da cadeia de suprimentos. Então, isso vai fazer com que o risco de gerenciamento é maior, ok? Por outro lado, eles apresentam margens maiores, mas eles tendem a ter um ciclo de vida curto e uma demanda variável. Deixa eu tentar mostrar para vocês, talvez a idade de boa parte de vocês o exemplo não se aplique bastante, mas eu vou arriscar dizer para vocês que durante algumas décadas, a tecnologia na produção de aparelhos de telefone para casa não mudou praticamente nada. Tá? Eu não sei quem, na idade de vocês, teve a oportunidade de usar aqueles telefones de cebolão, tá? Aquele que você discava e rodava, aquela coisa toda. Houve um grande avanço quando você passou a ter telefones com teclas, ok? Então eu lembro disso, que era um troço já, um avanço enorme. Agora, essa mesma abordagem a gente pode utilizar na produção de telefones celulares hoje? O que é que vocês me dizem? Telefone celular, ele vai ser um produto funcional ou um produto inovador? Entenderam a pergunta? Oi? Não entendi, Caio. Funcional? O celular é funcional? Só um minuto. Qual que é o tempo médio? Eu não vou arriscar o número aqui, mas vocês concordam comigo que o tempo médio de produção dos aparelhos, dos modelos de aparelhos celulares, inovador, ele vai ser cada vez menor? É o que o professor, acho que foi na aula de desenvolvimento do produto, ele comentou, que assim, igual começou na aula, tipo, uma linha de celular, vamos supor,
Moto G. Aí começou com um 2, hoje já tá no 8. E Uhum. todo ano é normal que eles façam um novo. Então, tipo, já. Eu lembro quando tinha o primeiro que eu tive, aí Uhum. foi pro 2, 3. Aí ano que vem é o 9, ou talvez esse ano. E Uhum. assim, o celular já tem ou um ciclo de vida certinho, um tempo para poder lançar um próximo, porque aí eles têm lucro, né? Todo ano lançando algo novo, todo ano eles Sim. mudam alguma coisa no aparelho, adapta a situação atual, tipo assim, coloca uma câmera melhor, que sabe que hoje o pessoal gosta mais e tudo, coloca um processador melhor. Todo ano eles vão inovando Uhum. para poder ter mais lucro, né? A marca Sim, ficar mais divulgada. exatamente. Exatamente. Algum de vocês acompanhou um lance? Eu agora não lembro qual que foi a empresa, se foi a LG ou se foi a Samsung, que lançou um celular flip que começou a dar muito problema alguns meses atrás. Alguém lembra? Celular dobrável? Ah, eu vi. Ele usava, acho que R$ 12.000. Era uma fortuna, eu não lembro o valor. E deu muito problema. Tá? É isso, Então, eu vi. o que é que acontece? É um risco dos produtos inovadores. Então, você tem uma corrida foi da Samsung, joia, Ana. Então, se você tiver aí alguma lembrança do processo, pode nos ajudar aí. Mas eu lembro que, assim, houve uma enorme expectativa em relação a esse celular pela possibilidade de você aumentar a tela, que é uma demanda que todo mundo tem, mas, ao mesmo tempo, você poderia, ao dobrá-lo, guardar com mais facilidade. Mas eu lembro que ele deu muito problema, muito problema. Não sei, aí eu não acompanhei mais esse processo, eu não sei se ele chegou a ser relançado com correções, não sei o que aconteceu, mas é um risco do produto inovador. Ele apresenta uma margem alta, mas o risco de você cometer erros no processo de inovação é muito grande. Muito bem. Então, só para a gente poder mostrar para vocês aqui algumas diferenças em termos da estratégia para produtos funcionais e para produtos inovadores, ok? Nos produtos funcionais é aquele que tem muita previsibilidade. Então, a gestão da cadeia de suprimentos, ela deve buscar suprir a demanda de forma eficiente e ao menor custo possível. O produto é funcional. No produto inovador, a resposta rápida a variações na demanda, ela é muito importante mesmo. Tanto que, não sei se vocês já perceberam que vamos voltar a falar de celulares, é muito comum que a inovação de um celular de hoje, daqui a poucos meses já esteja sendo incorporada por outras marcas, ok? E às vezes até a um custo menor. Então aí há um grande risco nessa administração para que você não fique produzindo muito produtos que podem ficar obsoletos. Então, nessa questão aí, a resposta rápida a variações da demanda, tanto ao crescimento quanto à redução, é fundamental para o sucesso da empresa. Ok? Em relação à manufatura, o foco tem que ser a eficiência. A manufatura dos inovadores, o foco é a adaptabilidade. Então, eu tenho lá estou chutando aqui, tal, que vocês, de repente, em outra disciplina, vocês já podem ter visto isso com mais propriedade. Mas só para a gente entender, voltando à questão do celular, de repente, a demanda, sei lá, por vidros mais resistentes, mesmo que sejam mais caros, cresce enormemente. Então, toda a cadeia de suprimentos, eu não estou falando somente vamos dizer, da Samsung, da Apple, o que quer que seja, mas essa informação tem que chegar rápida
de uma forma rápida aos fornecedores, para que os fornecedores possam adaptar o seu processo produtivo para atender essa necessidade da empresa focal no menor tempo possível. Por isso, a adaptabilidade aqui é fundamental. Em relação aos estoques dos produtos funcionais, o foco é aumento de giro e minimização de tamanho de estoque. Então, lógico, dentro das limitações aí de cada processo, de busca de eficiência, de segurança, mas tentar fazer com que o estoque seja o menor possível e gire o mais intensamente possível. Os estoques nos produtos inovadores, eles utilizam buffers. Então, o que são esses buffers? O conceito aqui, em português, se usa também, às vezes, pulmões ou colchões, é que você tenha estoques estratégicos de produtos, de componentes, melhor dizendo, que possam ser adaptados ou utilizados, melhor dizendo, em mudanças que forem necessárias. Então, é comum que mesmo empresas que trabalhem com o conceito de just-in-time, se os produtos que elas estão trabalhando são produtos inovadores, que têm uma demanda muito variável, elas vão utilizar esse recurso aí nos seus estoques de buffers para gerenciar qualquer mudança que apareça aí, que seja necessária ser realizada. A gente tem também, em relação à escolha dos fornecedores, os aspectos fundamentais: baixo custo e elevada qualidade. Então, no produto funcional, esses fatores são fatores fundamentais. Já nos produtos inovadores, não é que você vai abrir mão da qualidade e do custo, mas a depender do produto que você trabalhe, a depender da estrutura da demanda, do consumidor que você tenha, o custo pode não ser o fator-chave, ok? Pode ser que a velocidade da entrega, a flexibilidade e, junto com ela, também a qualidade, façam ou tenham uma importância maior do que o custo, a depender da situação do produto inovador que você esteja trabalhando, ok? Em relação ao projeto, ok? Quando você vai fazer o projeto de produção, projeto de distribuição, tudo isso, os focos vão ser maximizar o desempenho dos equipamentos e minimizar os custos. Já nos produtos inovadores, é muito comum utilizar projetos modulares, em que você vai lá construindo estruturas ou vai montando componentes, isso na indústria eletrônica é muito comum, que você possa postergar, você possa de alguma forma adiar o momento que você vai fazer os ajustes finais para poder diferenciar esse produto, ok? Então, aí você tem conceitos desde a gestão toda da cadeia de suprimentos até a logística propriamente dita de produtos funcionais e produtos inovadores, ok? A gente já está terminando. Pela nossa interrupção, eu vou pedir de vocês só mais alguns minutinhos, mas daqui a pouco a gente encerra a nossa parte aqui. O livro apresenta o conceito de operador logístico, ok? E aí eu vou passar esses links para vocês aí, para vocês assistirem, em que um é a apresentação da visão geral e o vídeo 1 e o vídeo 2, esses exemplos, são propaganda, ok? Eu não achei nenhuma descrição técnica tão boa quanto essas propagandas, mas aí vocês minimizam a pegada comercial dos vídeos, mas vocês vão entender, ao ver esses vídeos, o porquê que os operadores logísticos estão sendo uma opção cada vez mais considerada pelas grandes empresas, ok? Então, daqui a pouquinho eu vou pôr esses links no chat para vocês acompanharem, ok? Agora, o que é que eu vou pedir para vocês fazerem
hoje. Tá? O livro-texto apresenta estratégias para diminuir os efeitos das 4 causas do efeito chicote. Então, quando eu falei com vocês, eu citei as causas. A atualização da previsão da demanda, ou a falta da atualização, o jogo de racionamento e falta, o acúmulo de pedidos e a flutuação por conta de preços e promoções. Eu só apresentei para vocês o problema, ok? É importante, então, saber como ou quais são as estratégias disponíveis para diminuir o efeito dessas causas de problemas. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar cada uma das causas, ok? E apresentada lá no material. E para cada uma das causas, o livro apresenta diversas alternativas, ok? Ou diversas estratégias que podem ser utilizadas para diminuir esse efeito. Você vai escolher uma para cada causa, ok? Então, por exemplo, lá, a falta de atualização da previsão da demanda. Aí você vai dizer o seguinte: pode-se utilizar como estratégia isso, isso, isso e isso, ok? E aí você vai justificar, você vai dizer, porque fazendo isso, o efeito vai ser esse, esse, esse. Coisa simples, sem muita complicação, ok? Então, o que é que eu queria propor para vocês? Eu vou interromper a gravação, mas vou deixar o chat aberto, ok? Aí vocês já fazem o trabalho, já mandam no chat e isso já vai ficar registrado como atividade para hoje. Tudo bem assim? Professor, Fala. essas atividades suas vão contar na nota parcial? Vão sim. E a prova, o trabalho no dia 22, você já tem alguma ideia de como vai ser? Olha, para te falar a verdade, eu tenho uma ideia. Eu ainda estou procurando aí recursos tecnológicos, estou tentando me informar aí do Google Forms e de outras alternativas aí que eu possa fazer, ok? Mas eu já garanto a vocês que eu vou procurar me ater ao máximo às discussões que a gente teve em sala de aula e nos nossos bate-papos aqui. Ok? Ah, tá. Pode mandar por e-mail, sim, Vitor. Se estiver indo para casa, tranquilo. Eu só quero deixar essa opção do chat aqui como uma opção mais rápida, mas ela não é obrigatória, ok? Mas quem preferir mandar por e-mail, pode mandar por e-mail também, ok? Mas aí, Caio, a gente vai ter uma aula no dia 23, não é isso? Isso, porque 21 é feriado, 22 é quarta. Não, a gente vai ter, na realidade, no dia 22, desculpa, no dia que abrir a atividade. E aí eu vou reservar um tempinho para bater um papo com vocês sobre a atividade, tudo bem? A atividade avaliativa final. E eu ainda estou aí vendo as atividades, fazendo alguns recursos, e estou pensando também aí de como que tem gente que faltou aula e tal, procurar aí alguns meios de poder propiciar alguma alternativa para essa turma que faltou aula, mas quem está aí acompanhando a aula desde o início podem ter certeza que a frequência, a participação de vocês vai ser valorizada por mim com muito cuidado, ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não? Beleza. Eu vou vou interromper a gravação aqui. Ok.